Uma pergunta da seguinte forma: quais são as proteínas mais seguras e menos seguras das plantas em relação a alergias? Olha, é uma pergunta interessante, boa pergunta, até porque tem muita gente que tem alergia a frutos, né? A legumes e tudo mais, principalmente a frutas. E a gente tem uma classificação específica na área da alergia relativo a 4 grupos de proteínas, tá? As primeiras proteínas que o paciente vem a desenvolver alergia, que são menos graves, são as profilinas. Então, bem na verdade, vai numa escala, começando com a profilina, depois pode evoluir para um outro tipo de grupo de proteínas chamado PR10, depois as proteínas chamadas LTP e, por último, a proteína de estocagem. Mas a proteína LTP, E de luz, T de tatu, P de pato, né? LTP, elas ficam mais ou menos no meio termo. Elas não são nem tão graves para o desenvolvimento de processo alérgico, mas também elas não são tão suaves, né? Por exemplo, se você pega uma proteína chamada profilina e a PR10, elas se degradam mais facilmente ao ato do cozimento. Então, aqueles pacientes que, de certa forma, têm um processo de alergia alimentar à maçã, têm um processo de alergia alimentar ao caju, têm um processo de alergia alimentar a qualquer tipo de fruta que tenha, de certa forma, uma conformação estrutural, ele seja alérgico à profilina e PR10, se você cozinhar aquele alimento, então essas proteínas elas são termoinstáveis, elas se degradam ao cozimento, elas se modificam estruturalmente e se modificando estruturalmente, então elas perdem o chamado potencial alergênico. Já as proteínas LTP e proteínas de estocagem, sendo que a estocagem é a pior, a LTP ainda se degrada um pouquinho, mas esses tipos de proteínas não conseguem se degradar na sua totalidade durante o ato do cozimento. Então, se você é alérgico a esses tipos de proteínas, as de estocagem e o LTP, por exemplo, um exemplo que tem muitas proteínas de LTP e de estocagem são as cascas. E como exemplo bastante clássico é a casca da maçã. A gente sabe quem é alérgico à casca da maçã, quem é alérgico à proteína de estocagem, ela vai desenvolver muito mais processo alérgico ao consumir a casca da maçã, porque essas proteínas de estocagem, elas não são degradadas ao ato do cozimento. Então, você vai fazer uma papa de maçã ou alguma coisa assim, você não vai conseguir, então, degradá-las e o paciente, então, vai desenvolver um processo alérgico. Muito grave se for uma alergia já mediada, aquela alergia mediada pelo anticorpo da classe IgE, que pode levar às chamadas reações anafiláticas, as anafilaxias, que são quadros alérgicos extremamente graves, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.